Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Para quem está nos visitando, eu iniciei desde o primeiro domingo de janeiro mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje eu pretendo, com a graça de Deus, terminar o primeiro capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos ler até o final do capítulo, até o versículo 45. Até para tirar um pouquinho o sono, eu queria pedir os irmãos para ficarem de pé. Tá? Isso. E vamos acompanhar a leitura. Se você está perto de quem, se você não estiver com a Bíblia, está perto de quem tem uma Bíblia, acompanhe a leitura, se não for possível, apenas ouça. A história ela é conhecida e diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai, eis aqui a tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, porque não são meras palavras que podem tocar o âmago do nosso ser, mas sim a voz do teu Espírito Santo falando dentro de nós, apontando-nos o real caminho que devemos seguir para encontrarmos contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Como eu disse, o texto é uma história conhecida, né? A cura de um leproso. Hoje nós sabemos que a lepra também é conhecida como hanseníase, né? E naqueles dias a lepra ela era tratada de um modo muito diferente de hoje, porque a medicina não estava tão avançada. Então os leprosos eles eram tratados de uma maneira, eu diria que aos nossos olhos hoje, de uma maneira desumana, mas era a maneira como aqueles povos antigos encontraram para lidar com a situação de uma doença que era tida como contagiosa, contaminosa. E a lepra era uma doença terrível na época, era uma doença mortal. O leproso ele era tido como um morto-vivo, né? Um alter. A pessoa estava prestes a morrer. E era uma doença incurável. E eu queria olhar para a lepra, com vocês aqui rapidamente, como uma analogia do pecado. Porque sabemos que Jesus tem poder para curar enfermos. Sabemos que Ele tem poder para restaurar a saúde. Mas eu queria falar da lepra como uma representação do pecado, até porque eu penso que o pecado é um assunto atual. Porque nós vivemos numa sociedade que tem muitos pecados. Ao mesmo tempo que o pecado é um tema atual, ele é também um tema indigesto, né? Nós não queremos ouvir falar de pecado. Não queremos ouvir falar de coisas que venham inibir a nossa liberdade, fazer o que bem queremos, enfim. É um tema indigesto, mas é um tema que está na palavra, é um tema que precisamos abordar, que precisamos falar. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava se referindo ao pecado que habita em nós. E o leproso também ele era um homem miserável, né? Habitava num corpo de morte, e breve as suas partes iriam cair e ele ia morrer. Então,
Vejam bem, a lepra, ela é mais profunda do que a pele. Ela não é uma doença dermatológica, não é uma doença que ficava na superfície, mas atingia o coração, atingia os órgãos, atingia o sangue, os ossos, enfim. É uma representação do pecado, porque o pecado não é aquilo que eu faço. Eu sou pecador, não porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Eu nasci em pecado, como diz o salmista Davi. E o Senhor Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios, a mentira, a maledicência, enfim, é do coração. Então, o pecado, ele está dentro de nós. Nós já nascemos com uma natureza contaminada. E a lepra, naqueles dias, o leproso, como eu disse antes, não havia uma medicina avançada para tratar do leproso. O que eles faziam? A própria lei de Moisés ordenava que o leproso tinha que ficar afastado das pessoas. E quando ele ia passando, ele tinha que gritar: imundo, imundo, ou então um leproso passando, para quê? Para que as pessoas se afastassem. Porque se ele não anunciasse a sua aproximação, ele tinha que ser apedrejado, porque ele não anunciou o risco de contaminação. Então, já parou para pensar o drama que era ter uma lepra naqueles dias? Você ser excluído da sociedade, você ter que se afastar de amigos e parentes, justamente porque você é um risco à saúde pública. E o pecado, irmãos, é justamente essa separação entre nós e Deus. É por isso que Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, e nos separa também do próximo, porque ódios, intrigas, que são características do pecado, também nos afasta uns dos outros, o desamor, as mágoas. E o pecado também, ele nos descaracteriza, porque com o pecado vem culpa, e com a culpa nós não somos saudáveis espiritualmente falando. E o leproso, como eu disse antes, pelo risco da contaminação, ele tinha que se afastar, mostra também que o pecado ele contamina. Já viu aquele ditado que diz que uma maçã podre dentro de um cesto, ela contamina todo o cesto? O apóstolo Paulo fala algo interessante, ele diz que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a aproximação com o pecado, porque, do contrário, a nossa mente, nosso ser vai se cauterizando, vai se acostumando, e nós vamos achando que tudo é normal. E a lepra, ela matava. Assim como a leitura que eu fiz aqui no início, que diz que o salário do pecado é a morte. Porque se não fosse o pecado, não haveria morte. A morte só entrou na história humana em função do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não vim aqui hoje falar sobre o pecado. Eu vim aqui hoje falar da solução para o pecado. E a solução se chama Jesus Cristo. E este homem teve um encontro com a solução. Porque eu acho lindo, irmãos, com toda sinceridade, eu acho muito bonito a maneira como aconteceu a purificação dele. Porque diz aqui que ele se aproximou de Jesus. E ele não ficou gritando: imundo, imundo, leproso, leproso. Mas ele se aproximou. Porque aquele homem percebeu que havia alguma coisa em Jesus que disse para ele que ele poderia se aproximar. Ele poderia se aproximar sem ter que anunciar que ele era leproso. Então eu acho isso lindo, que Jesus ele inspira essa aproximação. E não importa a maneira como você está, você pode se aproximar de Jesus. Aquele homem estava leproso. O que Jesus, se Jesus fosse uma pessoa normal, o que Jesus tinha que fazer era gritar: olha, o leproso se aproximou, sem dizer que era leproso. Tem
que apedrejá-lo, mas não, ele não fez isso. Jesus não o denunciou, porque Jesus não veio para destruir as almas, ele veio para salvar, ele veio para purificar, ele veio para perdoar. Então aquele homem se aproxima de Jesus, e Jesus não recebe. Que coisa tremenda, irmãos. Eu estou leproso, contaminado, mas eu posso me aproximar dele, porque ele me recebe. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi o que o Senhor Jesus nos disse. E aquele homem se aproxima de Jesus, e ele se prostra, diante de Jesus. Aqui ele está adorando o Senhor Jesus, porque Jesus inspira a adoração a Deus. Havia algo em Jesus também que diz para aquele homem que ele poderia se ajoelhar e adorar, porque, como sabemos, Jesus é o próprio Deus, é o Deus que se fez homem, é o Deus que se fez gente e está aqui nesta noite diante de nós. E ele diz: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. Muito diferente do que nós vemos, né? Eu determino, eu exijo a vitória, eu decreto. Não, porque ele sabia que estava diante de uma autoridade espiritual. Ele sabia que estava diante de uma autoridade celestial. E a autoridade, irmão, não aceita ser coagida, não aceita ser manipulada. Então aquele homem, sabendo que estava diante de uma autoridade, humildemente ele diz: se queres, pode me purificar. O que eu acho bonito é que Jesus adiciona o querer e o poder. Eu quero ser limpo. Jesus me purifica, e é o que Ele quer fazer conosco nesta noite. Ele quer nos purificar, Ele quer nos salvar. Aí nós temos agora as reações de Jesus. Quando aquele homem se aproxima, diz que Jesus, com grande compaixão, olha, irmãos, o Deus que criou todas as coisas tem grande compaixão por pessoas miseráveis como esse leproso. Tem compaixão por mim, tem compaixão por você. E Jesus, quando curava, você acha que ele curava para mostrar que ele é o poderoso? Que ele tinha todo o poder? Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele tem poder. Ele curava movido por compaixão. Ele curava porque ele não queria que aquele ser humano estivesse naquela condição miserável. Por isso que ele curava, por compaixão. Aí diz a Bíblia que Jesus vem e antes de falar quero ser limpo, Jesus o toca. Irmãos, para nós o toque é algo tão normal, né? Quem é casado, né, está sempre com a esposa, com o cônjuge, pega na mão, abraça, beija. Toque é normal para nós. Mas para aquele homem não era. Porque o que ele tocava estava imundo. Se ele pega neste copo, ninguém pode beber neste copo, mas está contaminado. Ele não podia fazer. Eu fico imaginando, fazia tempos que ele não sabia o que era um abraço. Você já teve uma experiência de um momento de angústia? Um abraço que você recebeu fez toda a diferença? Te colocou no prumo? Você estava cabisbaixo, angustiado, aí uma amiga, seja quem for, veio: rapaz, estou aqui, cara, sou seu amigo. E aquilo ali fez uma diferença na sua vida? Pois é, esse homem não sabia o que era isso, até se encontrar com Jesus. Porque antes de Jesus purificá-lo, Jesus vai lá e toca naquele homem. Toca para restaurar, eu acredito, que a psique daquele homem. Porque já imaginou você viver sem poder tocar em nada, em ninguém, que você é uma miséria, você é isso? E Jesus vai lá e toca naquele homem. O interessante é que Jesus não fica contaminado. Nós talvez ficaríamos. Mas Jesus, ao tocar naquele homem, não é a impureza daquele homem que torna Jesus impuro, ao contrário, a pureza de Jesus que torna aquele homem puro. Olha que coisa tremenda. Deus tem esse poder de
transformar o que era imundo em puro. E Jesus então diz: sim, eu quero que você fique aqui. E Jesus então o purifica, e Jesus agora fala para aquele homem o seguinte: olha, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para te servir de testemunho. A lei daqueles dias determinava que, ao ser curado, o leproso tinha que fazer um rito. E nos dias de Jesus, eles estavam fazendo ritos para alcançar a purificação. E aqui eu vejo a diferença entre a religião e o Evangelho. É que a religião ela faz ritos visando que algo aconteça. O rito do Evangelho acontece porque algo já aconteceu. Por exemplo, a ceia do Senhor, quando nós celebramos a ceia, não é porque Jesus vai morrer, é porque Ele já morreu, porque a salvação já foi consumada em Cristo. Mas a religião não, olha, você quer porta de emprego? Passa aqui no Sal Grosso, que as coisas vão acontecer. Né? Então, é ritual para acontecer alguma coisa. No Evangelho não, o ritual é de algo que já aconteceu, de algo que já foi consumado por Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai lá, mostra para o sacerdote, para que quem sabe haja fé nele, no poder de Deus. Mas Jesus ele faz uma advertência que nós não entendemos. Jesus fala o seguinte: olha, não digas nada a ninguém. Ou seja, eu não quero que você seja o meu garoto propaganda. Eu não quero que você fale de mim. Eu quero que você fale o que Deus fez em você. Mas aí, irmãos, aquele homem, né, ele não conseguiu se conter, porque a boca fala o que está cheio no coração. O coração estava cheio de alegria por ter encontrado a salvação e a purificação em Jesus. Ele não conseguiu se conter. Eu acho Jesus interessante em algumas coisas que ele pede. Ele cura um cego e fala: não fala para ninguém, né? O cara está cego, ele quer compartilhar. Olha, eu estou vendo. Ele cura um mudo, não, o mudo não fala para ninguém. O cara está falando. Ele quer falar mesmo. Mas aqui, irmãos, por que Jesus dá essa ordem? É porque, irmãos, Jesus, ele tinha uma tarefa. Ele não queria ser conhecido como milagreiro, onde passa aquele monte de gente para tocar nele, porque chega uma hora em que Jesus, quando ele vai pregar, ele sobe no barco e pede para os discípulos empurrar o barco, para o barco ficar um pouquinho mais distante, porque se ele ficar perto, as pessoas vinham e começavam a tocar nele, aí ia despertar aquele interesse pagão em buscar as coisas espirituais, visando algo terreno. Então Jesus não queria isso. Ele queria que as pessoas buscassem a Deus por causa da palavra de Deus. E por este homem não ter obedecido à palavra de Jesus, diz aqui no versículo 45 que Jesus já não podia mais se manifestar publicamente. Porque onde ele ia, as pessoas vão pensar que cura leproso, eu quero tocar nele, eu quero encostar nele. E Jesus queria era pregar a palavra. Então, irmãos, este leproso, Jesus falou: não digas. Ele foi e falou. Sabe qual é o nosso problema? É que o Senhor hoje diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Para nós ele diz para irmos pregar. Mas diferente daquele homem, nós não vamos. Nós não anunciamos. E irmãos, podemos ser abençoados como esse leproso foi, e ainda assim não sermos discípulos de Jesus. Para sermos discípulos de Jesus não basta apenas ser purificado, ser tocado. Para ser discípulo de Jesus é preciso obedecer aos seus mandamentos. Se ele falar para falar, vamos falar. Se ele falar para ficarmos calados, vamos ficar calados. E assim seremos seus discípulos por obedecermos aos seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe a toda a igreja.